Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje eu vou dar continuidade à leitura da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Eu estou aqui na seção cujo título é A História da Terra Santa e hoje eu vou ler o subtítulo, começar com o subtítulo que diz Os Períodos Romano e Bizantino. Essa seção aqui começa da seguinte forma: o governo romano. Por essa mesma época, Roma avançou para a região. Pompeu, o Grande, destruiu o reino Seleucida, capturou Jerusalém e estabeleceu Decápolis como região independente do controle judaico. Hircano II recebeu o sacerdócio, mas sua influência política desapareceu. Ao Idumeu Edomita, Antípater foi dado o título de procurador da Judéia, por serviços prestados a Júlio César. Em 40 a.C., os partos tomaram Jerusalém e reinstalaram o governo Asmoneu na pessoa de Antígono. Herodes o Grande, filho do Idumeu Antípater, fugiu para Roma e retornou mais tarde com o exército romano para tomar Jerusalém e, com o apoio dos romanos, reivindicar o título de rei. Herodes governou até o ano 4 a.C. e dedicou esse tempo a numerosos projetos de construção, entre eles o porto da cidade marítima de Cesareia, o palácio-fortaleza de Massada e o Heródion, a fortaleza Antônia e o templo de Jerusalém. No final da vida, paranoico e corrupto, assassinou alguns de seus filhos e não deixou herdeiros evidentes. O imperador Augusto dividiu o domínio de Herodes entre seus 3 filhos, Arquelau, Herodes, Antipas e Filipe. A região foi unificada outra vez por um breve período sob o governo de Herodes Agripa I, mas com sua morte, em 44 d.C., o governo dos Herodianos chegou ao fim e a Terra Santa caiu sob o domínio absoluto dos romanos. A mistura da arrogância romana com o antagonismo judaico ao governo pagão provou-se mortal. A incompetente e violenta administração de Gécio Floro, procurador entre 64 e 66 d.C., mostrou-se intolerável e os judeus se revoltaram em 66 d.C. Porém, depois de alguns sucessos iniciais, eles foram massacrados pelo exército romano liderado por Vespasiano e seu filho Tito. Em 70 d.C., Jerusalém e o templo foram destruídos entre as horríveis desventuras judaicas. A Cesareia Marítima, cidade do governador, foi transformada em colônia romana e o centro da vida religiosa judaica mudou para Jamnia, cidade localizada a oeste de Jerusalém, próxima do Mediterrâneo. Em 132 d.C., o imperador Adriano decidiu reconstruir Jerusalém como colônia romana a Aelia Capitolina, o que provocou nova rebelião sob a liderança de Simão Bar Cosba, que foi saudado como um messias e chamado de Bar Koba, o filho da estrela, pelo Rabi Akiba. A batalha foi feroz e terminou com um extermínio quase total dos judeus da região e um edito proibia-os de entrar em Jerusalém. Os cristãos que não se juntaram à revolta tiveram melhor sorte. O governo bizantino. Finalmente, o Império Romano dividiu-se em 2 partes, com a porção oriental governada a partir da cidade de Bizâncio, também chamada Constantinopla e atualmente Istambul. Assim, a região hoje conhecida como Palestina caiu sob o controle bizantino. A conversão do imperador bizantino Constantino I ao cristianismo em 312 d.C. aumentou em muito o prestígio da região com seus relicários. Tornou-se local de peregrinações e várias igrejas foram construídas com patrocínio imperial. A arqueologia recuperou restos de muitos sítios e os relatórios informam diversos achados do período bizantino. Com exceção de alguma revolta ocasional, a região desfrutou um prolongado período de paz sob o governo bizantino. O governo islâmico. A ascensão do Islã trouxe a invasão árabe do leste. O primeiro califa, Abu Bakr, convocou um jihad para tomar posse da região e, depois de um sangrento conflito com os exércitos bizantinos, a terra caiu sob o controle de Umar I em 636 d.C. Depois disso, a Terra Santa passou a ser governada pelos Omíadas e teve início
o processo de arabização e conversão do povo ao Islã. Em 691 d.C., os muçulmanos construíram o Domo da Rocha, no Monte do Templo, sob a alegação de ter sido aquele o lugar do qual Maomé ascendeu ao céu. As outras dinastias muçulmanas, os Abássidas, os Ikshidas e os Fatimidas, sucessivamente dividiram o controle da área. Os governantes Fatímidas, em particular o califa Al-Hakim, de 996 a 1021 d.C., foram intolerantes para com os cristãos. As igrejas ocidentais reagiram e tiveram início as cruzadas. Por volta de 1100 d.C., Jerusalém estava nas mãos dos cruzados. Prolongadas guerras entre os muçulmanos e os cruzados se seguiram. Os muçulmanos obtiveram vitórias decisivas sob a liderança de Saladino. E por volta de 1291 d.C., a Terra Santa estava outra vez nas mãos dos seguidores de Maomé. Enquanto isso, uma aristocracia militar de fala turca, denominada Mamelucos, forçara sua ascensão ao poder no Egito e se tornou a classe governante até mesmo do Oriente. Mas o Oriente Médio vivia tempos agitados, lutando contra os invasores mongóis, e os enfraquecidos mamelucos caíram diante dos turcos otomanos em 1515 d.C. A Palestina, outrora alvo de acirradas disputas, permaneceu um tanto isolada durante os 300 anos do governo otomano, embora constantemente agitada por revoltas e massacres internos e por guerras entre as facções que disputavam o poder do império. O envolvimento europeu teve seu recomeço com a campanha de Napoleão no Egito. Depois disso, o enfraquecido Império Otomano recebia ocasionalmente o apoio da Europa. Alguns assentamentos franceses, russos e alemães surgiram na região, e o primeiro assentamento sionista apareceu em 1882 d.C. Em 1896, Theodor Herzl escreveu um panfleto advogando o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. O Mandato Britânico, um novo subtítulo. A Primeira Guerra Mundial trouxe mudanças decisivas. Havia intenso conflito na própria Palestina durante a guerra e o decrépito Império Otomano finalmente expirou. Em 1917, o ministro do Exterior britânico Arthur Balfour, na esperança de obter apoio judeu na guerra, emitiu a Declaração de Balfour, que defendia o Estado judeu na Palestina. Como consequência da guerra, os árabes rejeitaram a Declaração de Balfour e elegeram Faisal para governar a formação do que conhecemos hoje por Síria, Líbano e Palestina. No entanto, uma conferência realizada em 1920 pôs a Síria e o Líbano sob a tutela da França e a Palestina sob o mandato da Inglaterra. O curto reinado de Faisal chegou ao fim e os árabes passaram a se referir ao ano de 1920 como o ano da catástrofe. Na década de 1930, com a ascensão do nazismo, um grande número de judeus migrou para a Palestina e tiveram início graves conflitos entre os recém-chegados e os árabes da região. A política britânica oscilava entre o apoio aos judeus e aos árabes. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto ocasionaram a migração em massa de judeus para a região. A Liga Árabe opôs-se oficialmente ao Estado sionista da Palestina, mas as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, foram simpáticas à causa judaica, e os próprios judeus determinaram nunca mais se permitir uma situação que resultasse no massacre de seu povo ou num novo holocausto. Em 1947, as Nações Unidas votaram a partição da Palestina em 2 estados, um judaico e um árabe, mas o plano encontrou resistência armada por parte dos árabes palestinos. Entretanto, os sionistas expulsaram os árabes no início de 1948 e o mandato britânico chegou ao fim. Em 14 de maio de 1948 foi criado o moderno Estado de Israel. Perto do final do ano, todos os exércitos árabes de oposição haviam sido derrotados e Israel tornou-se membro das Nações Unidas. Israel e Palestina. Durante os anos seguintes, muitos árabes palestinos deixaram o território de Israel, mudando-se para a área palestina, o lado oeste e a faixa de Gaza, ou para outros territórios. Em 1964, surgiu a Organização de Libertação da Palestina, OLP, e vários movimentos guerrilheiros, como o Fatah, iniciaram suas atividades.
Na guerra de 1967, os militares israelitas derrotaram definitivamente as forças árabes formadas contra Israel e tomaram o controle do lado oeste e da faixa de Gaza, também o Sinai, que voltou para as mãos egípcias depois da guerra do Yom Kippur em 1973. A Jordânia conduziu as unidades de guerrilha palestinas para fora do seu território e os palestinos fugiram para o Líbano. O resultado foi que o Líbano passou a ser sacudido por guerras civis. Os israelenses continuam a lutar contra as guerrilhas e contra os terroristas palestinos estabelecidos nos territórios ocupados e no Líbano. A arqueologia dessa terra, portanto, não está relacionada apenas com a história bíblica, mas com todas as eras, desde a Idade da Pedra até a modernidade. Em qualquer sítio, os arqueólogos podem encontrar níveis de ocupação calcolíticos, do Bronze Médio, do Ferro I, do período helenístico ou do bizantino, das Cruzadas e ou do Império Otomano, bem como artefatos dos inúmeros invasores que passaram pela região. É claro que o progresso da arqueologia tem sido bastante prejudicado pelos conflitos modernos. A história da Terra Prometida sempre foi escrita com sangue. Essa daqui foi a leitura da sessão intitulada A História da Terra Santa, finalizando aqui essa sessão da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.